Vamos lá, boa tarde, né? Tô gravando agora o vídeo que vai falar um pouco do conteúdo que vai ser abordado no módulo 2, tá? Ele não fala todo o conteúdo que vai cair no módulo 2, não. A gente vai falar uma parte só, tá? E aí depois nas aulas eu vou explicando o conteúdo todo e as aulas vão ficar salvas para vocês também, beleza? Vamos lá então. Parar a gravação. Tá aí então. Beleza. Vamos pegar o livro. Foi. Então agora a gente vai falar da função polinomial do primeiro grau. Uma função que está em várias partes aí, né? Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Vamos pegar um lápis. Isso, qualquer cor, tanto faz. A função do primeiro grau, ela é dessa forma. Ax mais b, tá? Por ela ser dessa forma ax mais b, ela é chamada de função do primeiro grau porque o valor do expoente do x aqui é 1. Se fosse elevado ao quadrado, ia ser função do segundo grau, onde o a e o b são números reais, tá? E o x é o valor que a função vai assumir, né? Da variável. Quando eu falo em função, quando vocês leem f de x é igual a x mais b, esse f de x é igual se fosse o y, não é? A gente está falando de função, é um par ordenado, x e y. Aonde x são os valores que o x são os valores que a gente atribui e o y são os valores associados que dependem de x, tá? Então, uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, ela é uma função muito importante, que tem essa forma. F de x é igual a x mais b, onde vocês veem f de x, vocês podem ler y. Vou dar um exemplo. Vamos falar que a gente está indo abastecer um carro com gasolina e a cada litro é R$6. Então, a gente teria a função do primeiro grau da seguinte forma. Y é igual a 6 vezes x, tá? Aí vocês falaram assim, Mauro, mas e o b? Não é ax mais b? É que o a vale 6 e no caso, como eu não pus o b, é porque ele vale 0, tá? O a gente vai chamar de coeficiente angular e o b de coeficiente linear, tá? Nesse exemplo nosso aí, ó, se eu abastecer 1 litro, então coloco 1, 6 vezes 1, 6, eu pago R$6. Então nós vamos ter o par ordenado 1 e 6, ok? Abasteci 1 litro, paguei 6. Repara que o valor que eu vou pagar, que é o y, depende do x. Ou, vamos falar aí que eu vou abastecer 11 litros de gasolina. Então o valor que eu pago é 6 vezes 11, que vai dar 66. E aí a gente forma um par ordenado. Então sempre que eu estou falando de funções, eu estou falando de par ordenados, tá? Esses pares ordenados aí vão ter o domínio, que são os valores que x pode assumir, e a imagem, que são os valores associados aos valores do domínio, tá? Então sempre vai ser x e y. Então, função serve para associar dois conjuntos de números, tá? Conjunto de partida, que são os valores que a gente atribui, a gente chama de domínio. E o conjunto de chegada, a gente chama de contradomínio. E quando eu tenho um valor do domínio ligado a um valor do contradomínio, esse valor do contradomínio é imagem. A gente chama ele de imagem, tá? Então a gente tem muitos exemplos de função do primeiro grau. Vamos falar que a gente tem um vendedor das Casas Bahia aí, que ele ganha um salário mínimo mais 1% do total das vendas que ele fizer. Então eu poderia modular assim: o salário que ele recebe, y, é igual a 0,01 vezes x
mais um salário mínimo, 1.500. É a função do primeiro grau que dá o salário desse vendedor aqui. Onde esse 0,01 é o 1% e o X é a quantidade que ele vender. Então, por exemplo, se ele vender 10 mil num mês, bom, 10 mil é até pouco. Vamos falar que ele vendeu 100 mil no mês. Então o salário dele vai ser quanto se ele vendeu 100 mil? 100 mil vezes 0,01 vai dar 1.000 mais 1.500, receberia 2.500, então nesse mês daí. Quando a gente está no supermercado, tem aquele leitor de código de barra, ou seja, o código de barra está associado a um valor, tá? Tem uma função ali, ligando dois conjuntos de números. Então, função liga dois conjuntos de números e a função do primeiro grau ela é dessa forma, f de x é igual a x mais b. Tem alguns exemplos aqui de função do primeiro grau. A gente chama de A o valor que acompanha o x e B o número que está sozinho. O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, tá? Na função do primeiro grau pode acontecer de não vir o número sozinho, então é porque ele é zero. Mas de não vir algum número com x, não tem como, porque o x tem que aparecer, porque senão não tem a função do primeiro grau, tá? Função crescente. Uma função crescente, por exemplo, a função lá da bomba de gasolina, né? Vou dar um exemplo de uma função crescente. Que o valor que eu pago é igual a 6 vezes x. Essa função ela é crescente. O gráfico vai ficar inclinado para cima. E ela é crescente quando? Se eu aumentar o valor que eu atribuo para x, sempre vai aumentar o y associado. Então, 1 litro, pago 6 reais. 2 litros, pago 12 reais. Se eu continuar aumentando o valor de x, o de y continua aumentando. Vou aumentar o x de 2 para 3. O y vai dar 6 vezes 3, 18. Então, uma função é crescente quando sempre que eu aumento o valor que eu atribuo para x, então eu também vou estar aumentando o valor do y associado, tá? Por outro lado, uma função vai ser decrescente se acontecer o inverso disso. Vamos colocar uma função aqui, y é igual a x sobre 2 mais 1. Então, vamos lá. Aí a função vai ser decrescente se eu aumento o valor de x e isso significa que o valor de y associado está diminuindo. Na verdade, vamos pôr diferente. Essa aqui ainda era crescente. 100 sobre x mais 1. Bom, se o x vale 1, 100 dividido por 1, 100 mais 1, 101. Agora, se o x vale 2, eu estou aumentando o valor de x. 100 dividido por 2, 50. Mais 1, 51. Olha só, eu aumentei o x e o y associado diminuiu. Se sempre que eu fizer isso, aumentar o valor de x implica em diminuir o y associado, então essa função é decrescente. E o gráfico da função decrescente é uma reta inclinada para baixo, tá? A gente vai ver mais para frente que gráfico de função é sempre uma reta. Se o a for maior que zero, ou seja, positivo, aí ela é crescente. E se o a for negativo, ela vai ser decrescente, tá? Vamos lá. Continuando aí. Então aí a gente tem a definição de função crescente, né? Fala o seguinte, se eu estou aumentando o x1 é menor que o x2, então o y também vai aumentar. F de x1 é o y quando eu tenho valor de x1. O f de x2 é o y associado quando eu tenho o y associado ao x2, tá?
Então, função crescente, decrescente. Características da função. Bom, vamos lá. Tá aqui. Vamos limpar aqui. As características é analisar o domínio, contradomínio e a imagem. Repare que a função do primeiro grau ela é da forma f de x é igual a ax mais b, onde a e b são números reais, só que o a tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, aí a gente vai ter uma função constante, tá? Domínios são os valores que x pode assumir. Nesse caso aqui, x pode assumir qualquer valor real. Contradomínios são os números associados. O contradomínio são os números do conjunto de chegada, que também são reais e a imagem também é real. O que pode acontecer aqui é de ter alguma restrição se o x vier no denominador ou algo do tipo, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, domínio reais, conjunto imagem também é reais, tá? A função, o coeficiente angular é o a, que é o valor que acompanha o x, e se ele for positivo é crescente, negativo, decrescente. O coeficiente linear é o número sozinho, que é o b, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Analisando aqui essa função, a gente tem que é uma função do primeiro grau, onde o a vale mais 2. Se fosse só x mais 4, então o a ia valer 1, tá, gente? Quando não aparece um número, tá só a variável é 1. E o b é igual a 4. Como o a é positivo, então essa função é crescente, ok? Então, ó, o a é 2, o b é 4, a função é crescente. Aqui a gente já vai ter que o a é menos 2 terços, o a é o número que está com x, e o b é meio, e essa função é decrescente porque o a é menor que zero. Aí agora veja só, aqui a gente não tem o a é nulo, não tem. Aí a gente chama de função constante. Qualquer valor que eu atribuir para x, o y associado é 5, tá? Então lembre-se, na função a gente atribui um valor para x e acha o resultado. O resultado que a gente acha é o y que está associado, tá? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó, esse primeiro exercício. Considerando a função f de x igual a 3x mais 1, determinar. Vamos lá. Letra A. Coeficiente angular e linear. Coeficiente angular aqui é o número que está com x, é 3. Coeficiente linear, que é o b, é o número que está sozinho, é 1. Tá? Se a função é crescente ou decrescente, letra B. Como o a é maior que zero, então ela é crescente. Letra C. Calcule f de 2 e f de menos 3. O que seriam isso? Quando x vale 2, quem que é o y? Toda vez que vocês verem o f aqui, é o y.
quer achar o y quando x vale 2. Então vamos calcular aí o f de 2. O f de 2 vai ser igual a 3 vezes o x, que no caso vai ser 2, mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então a gente tem um par ordenado, 2 e 7. O f de 2 é 7. Aí agora vamos calcular o f de menos 3. Então, calcular o f de menos 3. O que significa isso? O f é o valor de y quando x vale menos 3. Então, vai ser 3 vezes menos 3 mais 1. 3 vezes menos 3, menos 9. Mais 1, menos 8. Então, o f de menos 3 é menos 8. E a gente tem um par ordenado. Quando x vale menos 3, o y vale menos 8, tá? Vamos ver aqui. Vamos fazer esse aqui. Conhecendo a função f de x igual a menos 5 sobre 2 sobre x, determinar coeficiente angular, menos 5x sobre 2. O coeficiente linear é zero, porque não tem nenhum número sozinho. Se a função é crescente ou decrescente, essa função é decrescente porque o a é negativo, é menor que zero. Esse f de menos 1 e f de menos 2 é a mesma coisa. Eu vou colocar o menos 1 no lugar do x e calcular, depois coloco o menos 2 aqui e calculo, tá? Agora, x para que f de x seja 20. O que ele está falando? Eu quero que, sabendo que o f de x é 20, qual que é o valor de x? Ou seja, se o y deu 20, qual o x que eu tive que assumir, tá? Então, a função aqui, o f de x, ele é o y, tá? Então, a gente vai ter que, pode escrever dessa forma, y é igual a menos 5 sobre 2 vezes x. Só que já falou que o f, que é o y, vai dar 20. Então, vou ter que 20 é igual a menos 5 sobre 2 vezes x. Esse x, esse 2 aqui passa multiplicando. 2 vezes 20 dá 40. Então, eu vou ter que 40 é igual a menos 5x. E o menos 5 passa dividindo. Então, x vai ser 40 dividido por menos 5 dá menos 8, tá? Cadê? Menos 8. Ou seja, se o x vale menos 8, o y vai dar 20, tá? Se a gente substituir aqui no lugar do x o menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 5 dá 20, que é o que tinha falado aqui, né? Estou conferindo a resposta. Ok? Bom, então esse é o vídeo sobre o início do módulo 2. E nas aulas síncronas, eu vou ir gravando vários vídeos e aumentando o conteúdo da disciplina e vão ficar disponíveis lá no nosso canal, tá?